Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los a mais um estudo diário da Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 6 de setembro, queremos estudar os capítulos 5 a 8 do livro do profeta Zacarias. Vamos juntos? Iniciando pelo capítulo 5. Onde nós temos dois destaques, a sexta visão, o rolo que voava, e a sétima visão, a mulher e o cesto. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um livro em forma de rolo que voava. O anjo me perguntou, o que você está vendo? Eu respondi, vejo um rolo voando, que tem 9 metros de comprimento e 4,5 metros de largura. Então ele me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. Porque quem roubar será expulso segundo a maldição, e quem jurar falsamente será expulso também segundo a mesma maldição. Enviarei essa maldição, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Ela ficará nessas casas e consumirá a sua madeira e as suas pedras. E então temos a sétima visão, a mulher e o cesto. O anjo que falava comigo saiu e me disse, levante os olhos e veja o que é isso que está saindo. Eu perguntei, o que é isso? Ele me respondeu, é um cesto que serve para medir. E acrescentou, isto é a iniquidade em toda a terra. Então foi levantada a tampa de chumbo que cobria o cesto, e eis que uma mulher estava sentada dentro do cesto. O anjo explicou, isto é a maldade. E a empurrou para o fundo do cesto, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi. E eis que saíram 2 mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o cesto entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo, para onde elas estão levando o cesto? Ele respondeu, para a terra de Sinar, onde edificarão um templo para aquela mulher. Quando o templo estiver concluído, ela será posta ali, em seu próprio lugar. Essa leitura do capítulo 5 do livro do profeta Zacarias, onde temos 2 visões. A primeira visão é a primeira visão do capítulo 5, mas é a sexta visão já do profeta Zacarias, que é um grande rolo voador. E talvez você esteja pensando como é difícil entender estas visões. E, de fato, precisamos ter uma certa cautela para entender. O rolo enorme veio de Deus e representava a sua lei. E nele estava escrita uma maldição sobre todos os que desobedeciam à lei e quebravam a aliança com Deus. 2 mandamentos são mencionados, especificamente no versículo 2, mas representam toda a lei. A palavra de Deus traz consigo o poder de castigar. O mal, portanto, não é deixado impune. Portanto, esta sexta visão do rolo que voava é uma visão de punição do mal. É uma visão da lei. E a sétima visão da mulher e o cesto é um cesto cheio de maldade. Essa mulher, ela representa a maldade. E o anjo de Deus deixa claro que nenhuma iniquidade poderia escapar da cesta. E tudo isso foi levado por 2 mulheres com asas para bem longe, para o leste, para a Babilônia, a terra do exílio. Portanto, o que está acontecendo aqui, assim como nós já vimos ontem, é uma purificação. A maldição, o mal está sendo levado e a lei está sendo colocada no seu devido lugar. Vamos à leitura do capítulo 6, onde nós temos 2 destaques. A 8ª visão, as 4 carruagens e a coroação de Josué, o renovo. Outra vez levantei os olhos e vi, E eis que 4 carruagens saíam do meio de 2 montes, e estes montes eram de bronze.
Na primeira carruagem, os cavalos eram vermelhos. Na segunda, eram pretos. Na terceira, eram brancos. E na quarta, eram baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? O anjo respondeu: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam diante do Senhor de toda a terra. A carruagem em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. Os cavalos brancos saem após eles. E os cavalos baios vão para a terra do sul. Assim os cavalos fortes saem, forcejando para seguir adiante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: vão e percorram a terra. E eles percorriam a terra. Então ele me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem o meu espírito repousar na terra do norte. E então nós temos a coroação de Josué, o renovo. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: receba o que foi trazido pelos exilados Reudai, Tobias e Gedaías, que voltaram da Babilônia. E no mesmo dia entre na casa de Josias, filho de Sofonias. Receba a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. E diga-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono. E reinará perfeita união entre ambos os ofícios. A coroa será para Relém, para Tobias, para Gedaías e para Rem, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor, e vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. E isto acontecerá se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus. Eis a leitura do capítulo 6, onde nós temos então a última visão, a 8ª visão, e depois uma coroação. Essa visão dos 4 carros, das carruagens, é a última visão de Zacarias e lembra a primeira. Embora aquela fosse de cavaleiros e não de cocheiros, e embora existam intrigantes diferenças de detalhes, as patrulhas de Deus percorrem os 4 cantos da terra. As nações foram julgadas, e agora o Espírito de Deus repousaria, em contraste com o capítulo 1, versículo 15. E haveria paz. Portanto, da mesma forma que começa, de certo modo termina, mas com algumas diferenças. E então nós temos a coroação. No versículo 9, marca o fim da visão e introduz uma palavra de Deus, um oráculo. Surpreendentemente, a coroa foi dada a Josué, o sacerdote. Talvez tenha sido colocada primeiramente na cabeça de Josué e depois na cabeça de Zorobabel. Ou que foram feitas 2 coroas. Parece que os 2 homens estavam presentes. O rei, o renovo, e o sumo sacerdote estão em harmonia. E o Novo Testamento vê os 2 ofícios unidos na pessoa de Jesus. Então é preciso a gente delimitar aqui, distinguir. Zorobabel é o rei e Josué é o sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdote também vai ser coroado. E nós estamos, claro, tendo essa pregação, esta profecia de Zacarias, que aponta para aquele que de fato é o nosso sumo sacerdote, para aquele que de fato é o nosso rei, para Jesus Cristo. Agora nós vamos às leituras dos capítulos 7 e 8 na sequência, e depois explicaremos os 2 juntos. O capítulo 7 traz 2 destaques: o jejum que não agrada a Deus e a desobediência que foi a causa do cativeiro, e o capítulo 8 vai falar a respeito da Sião restaurada. Lembrando sempre que eu estou fazendo a leitura na seguinte versão bíblica, na NAA, a Nova Almeida Atualizada. Vamos à leitura então destes 2 capítulos. No 4º ano do reinado de Dario, no 4º dia do 9º mês, que é o mês de Quisleu, a palavra do Senhor veio a Zacarias. Ora, o povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regem, Meleque e seus companheiros,
para suplicarem o favor do Senhor, perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos nós continuar a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? Será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a Cefelá eram habitados? Portanto, o jejum que as pessoas estavam tentando fazer não estava agradando a Deus, e Deus declara isso fortemente. Vamos ao segundo destaque do capítulo 7, a desobediência foi a causa do cativeiro. A palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos. Julguem segundo a verdade, sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Porém, eles não quiseram atender, e rebeldes me viraram as costas e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Com uma tempestade eu os espalhei por todas as nações que eles não conheciam, e a terra foi devastada atrás deles, de modo que ninguém passava por ela nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. E claro, aqui nós temos palavras de repreensão, de condenação. Mas logo na sequência, no capítulo 8, temos palavras de consolo com a profecia da Sião restaurada. Vamos à leitura. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Sião. É um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada de cidade fiel. E o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes, todos vocês que nestes dias estão ouvindo estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse construído. Porque antes daqueles dias não havia salário para os trabalhadores, nem pagamento pelo trabalho dos animais. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa dos inimigos. Porque eu incitei cada um contra o seu próximo. Mas agora não tratarei o remanescente deste povo como tratei o povo no passado, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá semeadura em paz, as videiras darão seu fruto, a terra as suas colheitas, e os céus o seu orvalho. E farei com que o remanescente deste povo herde tudo isso. Casa de Judá e casa de Israel, assim como vocês foram uma maldição entre as nações, assim agora eu os salvarei e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, pelo contrário, sejam fortes. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como eu havia decidido castigar vocês quando seus pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não mudei de ideia,
também decidi agora fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias. Não tenham medo. Eis as coisas que vocês devem fazer. Que cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais, julguem com justiça, segundo a verdade, em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas estas coisas, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos vem a mim, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, o do 5º, o do 7º e o do 10º, serão para a casa de Judá um dia de júbilo, alegria e festividades solenes. Portanto, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda virão povos e moradores de muitas cidades, e os moradores de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém buscar o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações pegarão na borda da roupa de um judeu e lhe dirão: queremos ir com vocês, porque ouvimos que Deus está com vocês. Eis a leitura do capítulo 8 do livro do profeta Zacarias. Então, trazendo a explicação desde o capítulo 7, nós vemos que jejuns irão se transformar em festas. A data era 7 de dezembro de 518 a.C., e os capítulos 7 e 8 encerram a primeira parte do livro de Zacarias. Alguns homens foram ao templo fazer perguntas sobre o jejum, e Zacarias não deu uma resposta direta. O que realmente importava era o propósito do jejum. Ele desafiou suas motivações. Eles não obedeceram aos mandamentos que Deus dera através dos profetas anteriores. Ele lembrou-lhes a aliança que haviam quebrado, pelo fato de terem tapado seus ouvidos para Deus. Ele não atendeu às orações e eles foram levados para o exílio. Então veio uma mensagem animadora de Deus, uma promessa de transformação total, uma grande mudança de tristeza para alegria. Em seu amor profundo, Deus renova o seu propósito maior: abençoar e salvar seu povo, ou seja, ser o Deus deles. As coisas seriam diferentes para os sobreviventes da destruição e do exílio. Eles próprios seriam diferentes, e eles deveriam dar ouvidos às palavras dos profetas, algo que seus antepassados não haviam feito. Eles deveriam amar a verdade, a justiça e a paz, que são coisas que Deus ama. E se o fizessem, seus tristes jejuns comemorativos se tornariam festas. Chegaria a hora em que as nações se voltariam para Deus. Viriam a Jerusalém dizendo: iremos com vocês, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Eis a explicação, então, para os capítulos 7 e 8 do livro do profeta Zacarias. Vamos retomar os principais ensinamentos destes 4 capítulos, iniciando pelo capítulo 5, com o auxílio da Bíblia da Reforma. Vimos que a maldição de Deus permanece sobre todos os que não conseguem guardar a sua lei perfeitamente. Mas em Cristo, esta maldição ela é removida. A constante tentação da idolatria sobreviera ao povo de Jerusalém, que trabalhara durante a reconstrução do templo e trabalhara duramente nesta reconstrução. Deus deixou claro que a idolatria não tinha lugar entre eles e essa mulher ímpia deveria ser levada para a Babilônia. Lembrando que a mulher aqui é apenas um símbolo, claro, não está trazendo a mulher como uma figura de maldição ou amaldiçoada, mas está fazendo uma referência à maldade. Depois, no capítulo 6, nós temos uma outra visão, onde Deus revela ao povo de Jerusalém que sofrera devastação, que ele, o Senhor, é realmente poderoso e está ativo. Sua autoridade é comparada a fortes cavalos, puxando 4 carros, percorrendo a terra em todas as direções. E este é o nosso Deus poderoso e ativo no controle dos acontecimentos do mundo, em benefício do seu povo e do Evangelho. E depois, neste mesmo capítulo, uma coroa feita com doações de ouro e prata torna-se um exemplo prático para ensinar sobre o renovo vindouro, que desempenhará os ofícios de rei e sacerdote.
Nem todo mundo nos dias de Zacarias acredita sinceramente nas promessas de Deus que acompanham este exemplo. Mas isso não impede o seu cumprimento na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E da mesma forma, a obediência pela fé falta a muitos ainda hoje. Às vezes até mesmo em nossos próprios corações. Por isso a mensagem de Jesus que restabelece a confiança continua vindo a nós. Arrependei-vos e creia no Evangelho. Depois, no capítulo 7, os representantes de Betel receberam uma resposta muito diferente do que esperavam, e nos dias de Zacarias, o sacerdote e o povo igualmente precisavam aprender as lições da história de Judá, para que os erros que causaram tanta aflição não fossem repetidos. E por fim, no capítulo 8, em uma série de 7 oráculos, o Senhor dos Exércitos contrasta suas bênçãos futuras com a condenação que seu povo sofreu em dias passados. Deus foi bom para com Israel e tem sido bom para conosco. Nós não merecemos sua bondade, pois não há mérito ou dignidade em nós. No entanto, sua graça nos permitiu ver em Cristo o cumprimento espiritual de muitas das suas antigas promessas. Como pessoas que confiam em sua misericórdia, esperamos ansiosos por um futuro glorioso e procuramos servir ao Senhor em tudo o que dizemos e fazemos. Deus diz ao povo de Betel que seus jejuns se converterão em alegre adoração. Ele promete um grande movimento de pessoas do mundo gentil, as quais buscarão o Senhor e suplicarão o seu favor. Pessoas de todas as nações se tornarão uma só nação na Santa Igreja Cristã. Sua adoração não será um ritual vazio, mas uma festa de alegria e regozijo, lembrando a atividade graciosa de Deus ao longo da história humana. Deus continua a vir a nós na palavra e nos sacramentos, com sua mensagem de arrependimento e perdão, uma mensagem que devemos proclamar a todas as nações. E assim nós concluímos mais um estudo no livro do profeta Zacarias. Espero que tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o nosso projeto, a Bíblia ao longo do ano. E amanhã retornaremos com mais um vídeo em que nós queremos estudar os próximos 3 capítulos do livro do profeta Zacarias, Zacarias 9 a 11. Fique na paz do Senhor até o nosso próximo vídeo.